Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de Diagnóstica Integrada em MTC por Fabrício Borges. Essa é a primeira aula, é a aula introdutória, é a aula onde nós vamos entender o que estamos fazendo aqui, principalmente de onde surgiu as minhas necessidades para poder escrever esse livro lançado em 2019, que é um baita de um livro que me custou muitos neurônios. Então vamos lá. Primeira coisa, para que a gente possa organizar as ideias. Essa é a primeira aula, uma aula introdutória. A próxima aula é fisiologia energética. A próxima é ficha de avaliação e a interação dos sinais e sintomas com a fisiologia energética. Posteriormente, iremos ver uma aula introdutória sobre os padrões de desequilíbrio. Posteriormente, ou depois dessa aula, iremos trabalhar a questão do exame da língua. Então, começando agora com você. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá, prestando atenção. Eu escrevo na introdução desse livro a minha necessidade de ter criado essas ideias. Essas ideias surgiram desde 2001, a partir do instante em que eu não entendia bulhufas do que os meus queridos professores estavam fazendo, do que os meus queridos professores estavam tentando me ensinar. E eu não entendia principalmente a condição dos 8 princípios. Fazer um diagnóstico a partir dos 8 princípios era algo para mim muito difícil. Por quê? Porque as coisas não... como eu posso dizer? Perdão, não ligavam Lé com Cré, quer dizer, eu tinha lá os 8 princípios, não vou ficar falando isso aqui, só quero dizer que eu não os entendia. Se você entende, se o seu professor conseguiu lhe explicar e você consegue fazer um bom diagnóstico, parabéns para você nessa data querida. O que nós vamos aqui entender é que, então, eu não conseguia fazer um bom diagnóstico e um belo dia eu estava ali atendendo pacientes do ambulatório de colegas, eles tinham ido para uma festa no dia anterior e não foram trabalhar e eu fui lá atender esses pacientes. Pegando a ficha dos meus coleguinhas, eu notei que o meu diagnóstico era totalmente diferente do deles. Cheguei no professorzinho e falei, professor, tá errado, ou eu ou ele. Aí o professor fez uma avaliação da ficha e falou, não, mas o diagnóstico de vocês dois estão errado. Existe um outro diagnóstico. Eu falei, mas isso é normal? Ele falou, perfeitamente normal. Quando se trata de energia, fazer mais de um diagnóstico é normal. Aí que eu fiz, não, eu não admito. Por quê? Porque a patologia é a mesma. Sendo a patologia a mesma, meu amigo, nós não podemos criar essa ideia de que é porque a energia cada um veio de um jeito. De forma alguma, porque as energias existem. E se as energias existem, realmente nós temos que saber simplesmente interpretá-las. É aí, neste momento em que eu saio de cena, vou estudar outras coisas que não envolvam principalmente esse aspecto dos 8 princípios, começo a estudar fisiologia Zanfu, começo a ver na prática que ela existe, começo a descrevê-la principalmente em atendimentos, o quanto ela é fidedigna e principalmente forte. Por quê? Porque a fisiologia energética dos órgãos e das vísceras, ela está diretamente ligada à extensão física do corpo. E aí, a partir desse instante, eu fiquei craque em avaliação, eu fiquei craque em ligar os pontos, em criar um ambiente onde eu conseguisse fazer analogias, e a partir das minhas analogias eu tinha ali um direcionamento do meu tratamento, porque eu tinha um bom diagnóstico e estava amparado por essas por essas informações, por esses conhecimentos que a fisiologia energética me trouxe. Então, entendam bem, num primeiro instante, eu me motivei a sair fora do ambiente acadêmico tradicional, ortodoxo e literalmente burro, para poder entender uma outra faceta, onde nessa faceta o Lé com o Cré se liga e eu tenho uma plataforma de eventos onde as informações estão interligadas. E a partir daí tudo começou a acontecer. Fisiologia energética é, então, a base para você aprender a fazer diagnóstico. O resto você esquece a partir de agora e ao final do curso você pode esquecer para o resto da sua vida, se caso você perceber o quanto essas informações fazem a diferença e principalmente tem sentido, coerência e são inteligentes.
Vocês estão entendendo? Então, a primeira aula será aberta agora, Fisiologia Energética, Zanfu, por Fabrício Borges de Faria. Vamos lá?